Boa noite, Maria Vitória. Boa noite, amigo telenauta. Por intermédio da TV Diário do Sertão, passamos a apresentar mais uma edição do programa Mensagem de Esperança. O programa Mensagem de Esperança é levado ao ar semanalmente e é de responsabilidade do Departamento de Divulgação Doutrinária do Grupo Espírita Os Sirineus do Caminho. E tem como meta levar até você, amigo telenauta, mensagens de conforto, de paz e de esperança. Convidamos você, estimado telenauta, para refletirmos sobre a mensagem Educação no Lar. Mensagem esta de autoria do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Vós fazeis o que também vistes juntos de vosso Pai, disse Jesus. João, capítulo 8, versículo 38. Preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, olivando-se pouco a pouco os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde será compelida a reajustar seus propósitos. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter na invigilância coletiva a segurança possível contra a desordem ameaçadora. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para os gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. O homem ou a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre estão cegos e terminarão seus loucos esforços espiritualmente falando da vala comum da inutilidade. Debalde se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar por sucedâneos abstrutos que envenenam a alma. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus acima de tudo consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Ouçamos a palavra do Cristo, e se tendes filho na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência. Vamos agora ao nosso editorial, que esta semana diz respeito ao tema Estado Mental. E vós renova no espírito do vosso sentido. Paulo, Efésios, capítulo 4, versículo 23. A carga de condições menos felizes que trazemos de vidas passadas pode, comumente, acarretar-nos difíceis provações e privações de caráter negativo quando de nossa permanência na Terra. Provavelmente, não teremos a equipe familiar tão unida como desejaríamos e nem contamos ainda com ideais de elevação em todos os seres queridos, segundo as nossas aspirações. A atitude profissional, com muita frequência, não é aquela que mais se nos harmoniza com o modo de ser, porquanto, em muitos lances da experiência, somos forçados à execução de tarefas menos agradáveis para a regeneração de nossos impulsos inferiores. A situação social, bastas vezes, não é a que sonhamos, de vez que múltiplas circunstâncias nos impelem a realizar cursos de paciência e de humildade no anonimato educativo. Obstáculos de ordem econômica, em muitos casos, se origem como sendo cárceres de contratempos incessantes, nos quais devemos praticar o respeito aos bens da vida, aprendendo a usá-los sem abuso e sem desperdício. Às vezes, não possuímos no mundo nem mesmo o corpo físico que nos corresponda à estrutura psicológica, a fim de que saibamos trabalhar com vistas aos nossos próprios interesses para a vida superior. Indiscutivelmente, nem sempre conseguimos eleger as ocorrências que nos favoreçam os melhores desejos, mas podemos, em qualquer posição, escolher o estado mental justo
para aceitá-las com a possibilidade de convertê-las em trilhas de acesso ao infinito bem e depois de aceitá-las construtivamente, verificamos que a bondade de Deus nos concede a bênção do trabalho, na qual ser-nos-á possível ajudar-nos para que o céu nos ajude, abreviando qualquer período de prova, renovando o campo íntimo, sublimando a existência e acendendo a luz inesgotável do Espírito em nosso próprio destino, para a edificação do futuro melhor. Mensagem de esperança em seu momento musical. Apresenta a melodia Estou Aqui. Estou aqui, outra vez em busca desse abrigo, do conforto desse olhar amigo, luz do meu caminho, a direção. Estou aqui por tantas angústias e conflitos, como tantos outros tão aflitos. Sabem que você é a solução. Estou aqui à procura do caminho certo, como quem precisa no deserto, por milagre a fonte, a salvação. Estou aqui, vem iluminar meus pensamentos e aliviar meus sofrimentos. Só você eu sei é a solução. Por isto, meu amigo, cada vez mais forte é a minha fé e a minha crença. Em toda parte encontro seu olhar, sua presença, e elevo o pensamento em oração. Cristo, meu amigo, sua luz me mostra a direção a ser seguida. Você é a verdade, é tudo, é o caminho, a vida. Só você eu sei é a solução. Toda parte encontro seu olhar, sua presença, e elevo o pensamento em oração. Cristo, meu amigo,
seguida. Você é a verdade, é tudo, é o caminho, a vida. Só você, eu sei, é a solução. O Sertão Agora é notícia. TV Diário do Sertão. O Sertão Agora é notícia. TV Diário do Sertão. Voltamos com o programa Mensagem de Esperança pela TV Diário do Sertão, né? Programa este que é de responsabilidade do Departamento de Divulgação do Grupo Espírita Os Sirineus do Caminho. E nesse momento, a gente vai agradecer aos nossos telenautas, principalmente os que estão nos acompanhando aqui no Facebook ao vivo, né? A minha mãe, Cícera Gomes, boa noite. Boa noite a você. Tásia também está assistindo. E é isso, compartilhem. Né? Compartilhe para que outras pessoas também possam assistir, né? Então vamos dar continuidade. Muito bem, Maria Vitória. Compartilhe e curta, né, o nosso programa. Então vamos agora ao módulo Estudando o Livro dos Espíritos. O estudo desta semana refere-se às questões 213, 214 e 215. O tema é parecências físicas e morais. Então vamos à questão 213, a respeito dos gêmeos. Sabemos que os gêmeos, os espíritos se encarnam por simpatia, de onde provém a aversão que às vezes se nota entre eles. Não, é de regra que sejam simpáticos os espíritos dos gêmeos. Acontece também que os espíritos maus entendam de lutar juntos no palco da vida. A próxima questão. Que se deve pensar dessas histórias de crianças que lutam no seio materno? Lendas, para significarem quão inveterado era o ódio que reciprocamente se voltavam e figuram-no a se fazer sentir antes do nascimento delas. Em geral, não levais muito em conta as imagens poéticas. A questão 215. Que é o que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo? Também os espíritos se grupam em famílias, formando-as pela analogia de seus pendores mais ou menos puros, conforme a elevação que tenham alcançado. Pois bem, um povo é uma grande família formada pela união de espíritos simpáticos, na tendência que apresentam os membros dessas famílias para se unirem. É que está a origem da semelhança que, existindo entre os indivíduos, constitui o caráter distintivo de cada povo. Julgas que espíritos bons e humanitários procurem, para nele encarnar, um povo rude e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades, como simpatizam com os indivíduos. Naquelas em cujo seio se encontrem, eles se acham no meio que lhes é próprio. Agora, amigo telenauta, o módulo Fatos e Notícias. Acontecimentos que foram destaque na mídia e que merecem uma reflexão espírita. E esta semana falaremos sobre pensamentos e reflexões de todo dia. Então, viver é fácil, conviver é aprendizado. Na convivência, sabemos que só temos poder sobre nós mesmos. Os outros são outros departamentos. Quem cuida são os seus senhores. Sendo senhores,
apenas de nossas vidas, devemos estabelecer limites de convivência para nossa proteção e para o crescimento daqueles que se relacionam conosco. É claro que é difícil demarcar limites e que os outros cumpram, mas deixar que os outros respondam por seus atos e compromissos é um grande passo para se libertar da doença de querer controlar a vida alheia. A ferramenta que não é usada se deprecia e enferruja. As ferramentas são feitas para serem usadas e somente funcionam sendo usadas. A fé, a esperança e a caridade são recursos terapêuticos de muito proveito para a nossa saúde física e mental. Essas ferramentas norteiam nossa caminhada com luz, serenidade e generosidade. E o importante, elas funcionam tanto aqui no dia a dia para as coisas materiais, quanto na vida espiritual, a nossa verdadeira pátria. A vida vai oferecer muitas portas e você pode escolher livremente. Aquelas que os pais nos impõem são necessárias numa fase de transição ou passagem, quando não há independência em termos de saúde, alimentação, estudo e esportes. Seja você sempre aberto para aprender e auxiliar. E nunca esqueça de conservar as portas abertas por onde passar, porque nunca se sabe onde vai precisar de ajuda. Desolação, jamais. Dificuldades são oportunidades de superação. Lembre-se de que Deus ama você. E você, confia nele? Quando despertar, antes de falar qualquer coisa, ore e leia uma mensagem de fé. Levante-se e agradeça ao poder superior por mais um dia. Você continua nesta dimensão com muitas bênçãos. Você já pensou que ser feliz é uma questão de escolha? Um pode ser empresário e o outro empregado. Um proprietário e o outro inquilino. E a felicidade mora ali, dentro dos seus corações. A vida simples é mais fácil da felicidade escolher para morar. Consciência pacificada, habitação da serenidade. Ser feliz é sua escolha e de mais ninguém. A prática do bem traz imunidade às suas células e felicidade ao seu espírito. Neste mundo, todos sofrem um dia. Sorria por você nunca estar só. Tem seu anjo da guarda, tem Deus que está com você permanentemente. Sorria e tenha alegria todo santo dia. Você pode, diz a Bíblia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tenha fé, Deus quer te ver sorrindo. Como é bom ver as pessoas sorrindo, alegres. Não há nada que encante mais, que acalme, seduza e traga mais leveza que um sorriso. Ver o sofrimento, as angústias e misérias, às vezes nos joga para baixo, mas a compaixão vem e você é estimulado a crescer, fazendo o bem e amparando aquele que sofre. Porque Deus encherá de riso a sua boca e dela raios de esperança e luz poderão iluminar um caminho e do seu próximo. Deus é imutável, é o único e soberanamente bom. O seu amor por você não depende de sua aparência, de seu modo de pensar, de seu jeito de agir ou do seu grau de perfeição. Creia nisto. Ele ama a todos, absolutamente de igual maneira. Precisamos ser irmãos, ser mais irmãos do nosso irmão, mais amigos de nosso amigo, mais compreensivos para com aqueles que não nos compreendem e mais fraternos para com todos, para que o amor do Pai habite em nós. Se Deus nos dá força, por que não emprestar o nosso ombro para que se apoiem os enfraquecidos, as mãos para levantar os caídos, os pés para caminhar
amparando outros? Então vamos aos comerciais e já já estamos de volta. O Sertão Agora é notícia. TV Diário do Sertão. O Sertão Agora é notícia. TV Diário do Sertão. Voltamos com o programa Mensagem de Esperança. Nós queremos agradecer aos internautas que continuam nos acessando. A exemplo de Salete Santos. Então isso, Maria Vitória, é muito bom para todos nós esse intercâmbio, né? Esse elo de ligação entre internautas e nós que estamos apresentando o programa Mensagem de Esperança. Que agora vamos ao módulo Joana de Ângeles Responde. São perguntas e respostas sobre temas evangélicos, doutrinários, filosóficos, morais e de autoconhecimento. E a pergunta desta semana é sobre karma. Algumas pessoas dizem que certas dores são kármicas, portanto, difícil é livrarem-se delas. O karma é realmente inalterável ou não? O karma está sempre em processo de alteração, conforme o comportamento da criatura. A desdita que se alonga, o cárcere moral que diz Sarvora, a enfermidade rigorosa que alucina, a limitação que perturba, a solidão que asfixia, o desar que a amargura podem alterar-se favoravelmente,
se aquele que os experimenta resolve mudar as atitudes, aprimorando-as e desdobrando-as em prol do bem geral, no que resulta em bem próprio. Não existe nas soberanas leis da vida fatalidade para o mal. O que ao ser acontece é resultado do que ele fez de si mesmo e nunca do que Deus lhe faz. Como apraz aos pessimistas, aos derrotistas e aos cômodos afirmar: refazer, pois, a tua vida a todo momento para melhor, mediante os teus atos saudáveis. Constrói e elabora novos karmas, liberando-te dos penosos que te pesam na economia moral. O Grupo Espírita Os Sirineus do Caminho tem a seguinte programação voltada para o público em geral: estudo do Evangelho e atendimento fraterno, às segundas e terças-feiras, a partir das 18h30. Estudo sistematizado da doutrina espírita, às quartas-feiras, a partir das 19h30. Reuniões públicas doutrinárias, às quintas-feiras, no horário das 20 horas. Evangelioterapia, realizada às sextas-feiras, a partir das 19 horas. Evangelização espírita infantil, aos sábados, às 8h30. E estudo básico do Espiritismo, aos domingos, às 19 horas. O endereço do Grupo Espírita Os Sirineus do Caminho é Rua José Moreira de Figueiredo, número 309, por detrás do Hospital Regional, aqui de Cajazeiras. Vamos agora ao módulo Notícias do Movimento Espírita, que esta semana decorrerá sobre Divaldo Franco em Berlim, Alemanha. No dia 25 de maio, agora de 2017, a bela e histórica cidade de Berlim, capital da Alemanha, recebeu Divaldo Pereira Franco pela 16ª vez. A data de 25 de maio assinala um feriado em quase toda a Europa, comemorando-se a Ascensão de Jesus, e em Berlim teve lugar a Noite das Religiões, que movimentou muito além do normal a cidade. Diversas personalidades internacionais estavam na capital alemã para a comemoração, tais como Barack Obama e o Dalai Lama, entre outras personalidades. Por esta razão, os espíritas berlinenses marcaram a conferência para esta mesma data, somando-se ao espiritismo as comemorações deste dia especial. Iniciando a conferência, Divaldo Franco saudou o público e, em breves palavras repassadas de ternura, apresentou-se como trabalhador do Cristo. Divaldo fez uma excursão através da história da humanidade, citando Francis Bacon, de 1561 a 1626, político, filósofo e ensaísta inglês, considerado como o fundador da ciência moderna. O inclícito conferencista destacou que, sob a ótica do filósofo inglês, uma filosofia superficial leva o indivíduo ao materialismo, enquanto uma filosofia profunda leva-o ao espiritualismo, à espiritualidade. Com relação aos estudos de Galileu Galilei, que viveu de 1564 a 1642, Divaldo frisou que suas afirmativas apontavam que tudo no cosmos é resultado de exercícios matemáticos. Ao falar sobre a trajetória de Allan Kardec, Divaldo Franco destacou que o lançamento de O Livro dos Espíritos surgiu a doutrina espírita, marcando o seu nascimento. Haja vista que antes já existia o espiritualismo. A nova doutrina ia mais além, pois provava que a imortalidade é real e comprovada através da comunicação dos espíritos, e que há a justiça divina, que se apresenta na vida dos homens pela reencarnação, bem como destaca os ensinamentos morais de Jesus. A conferência, conduzida por Divaldo Franco, foi uma aula de espiritismo. O experiente orador foi apresentando e discorrendo sobre todas as bases desta doutrina luminífera, uma ciência que estuda a origem
a natureza, o destino dos espíritos e as relações existentes entre o mundo material e o mundo espiritual. O Espiritismo, proporcionando o consolo diante da terrível dor da morte de um ser querido, assinala que aquele morto, entre aspas, tem a manifestar-se, tem a possibilidade de voltar e manifestar-se, informando como se encontra. O Espiritismo se torna, portanto, em excelente terapeuta. Com efeito, afirmou Divaldo, a maior caridade que se pode fazer a alguém não é dar coisas, mas libertá-lo da ignorância, livre dos dogmas, dos cultos externos, dos cerimoniais. O Espiritismo é a religião do amor, a que Jesus viveu. Com jovialidade e brincando com a plateia acerca da vida e de sua própria idade, Divaldo frisou que é através do sorriso se alcança a descontração. Em sua habilidade ímpar, Divaldo foi conduzindo o tema, convidando ao exercício afetivo dos exemplos que cada um pode demonstrar a bem viver, sorrindo, amando, tornando-se um indivíduo solidário, fraterno, caridoso. Quem tem um ideal não envelhece. A certeza da sobrevivência, o reencontro com as almas queridas, a lógica do sofrimento, a fé raciocinada, como referiu Kardec, são conceitos e sentimentos que elevam o homem, dando-lhe segurança, esperança e confiança em Deus e na vida futura. Finalizada a exuberante conferência, Divaldo Franco foi muito aplaudido. Havia um sentimento de gratidão emanado por cada presente. Atencioso e amoroso, Divaldo respondeu às perguntas formuladas, concedeu autógrafos, sempre com carinho e atenção para com todos, que retornaram para seus lares com a mensagem de alegria e conforto moral. A dica de livro desta semana nos traz o livro Manifestações de Espírito de Pessoa Viva, de Paulo Neto. O livro, ora publicado no formato digital pela Evoque, editora virtual O Consolador, é um profundo trabalho de pesquisa realizado pelo confrade Paulo da Silva Neto Sobrinho, reconhecido pelo estilo de sempre buscar respaldo na codificação para os temas de que trata em seus estudos. Natural de Guaiães, Minas Gerais, Paulo da Silva Neto Sobrinho é formado em Ciências Contábeis e Administração de Empresas pela Universidade Católica PUC. Aposentou-se como fiscal de tributos pela Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais. Atuante no movimento espírita desde julho de 1987, é autor de inúmeros livros e estudos à luz da doutrina espírita. A obra Manifestações de Espírito de Pessoa Viva, em que condições elas ocorrem, fornece-nos uma gama de informações com vistas a oferecer ao leitor a oportunidade de ter um único texto, várias informações que se encontram espalhadas pelos livros da codificação kardeciana, como também entre alguns estudiosos do Espiritismo, como o notável escritor Ernesto Bozano. Percebendo uma certa confusão quanto ao entendimento do fato de espíritos de pessoas vivas poderem manifestar-se em pleno estado de vigília, Paulo Neto lançou-se à pesquisa com o objetivo de tentar nortear o caminho daqueles que, por um motivo ou outro, não têm tempo nem paciência de estudar inúmeras obras, para que delas possam ter uma visão mais ampliada do tema. Alguns companheiros espíritas justificam o citado entendimento como sendo uma realidade, citando dois casos acontecidos com dois vultos da Igreja Católica, Santo Afonso e Santo Antônio de Pádua, que supostamente se manifestaram em estado de vigília em local longe de onde se encontravam em seus corpos físicos. Nesses dois casos, no entanto, ambos estavam adormecidos, o que veio a confirmar tudo quanto se levantou na obra de Allan Kardec, que
de forma a não abrir espaço para dúvida, estabelece como condição para esse tipo de ocorrência algum estado alterado de consciência, seja por meio do sono, da letargia, do transe ou coisa equivalente. Acreditamos, pois, que a obra, ora lançada, será de interesse de todos quanto buscam ampliar seus conhecimentos doutrinários, tendo como base, em primeiríssimo plano, as obras publicadas por Allan Kardec. Vamos daqui a pouco. O Sertão Agora é notícia. TV Diário do Sertão. O Sertão Agora é notícia. TV Diário do Sertão. Amigo telenauta, estabeleça um clima de paz, harmonia e segurança no seu lar. Inicie hoje mesmo o estudo do Evangelho no lar. É o maior investimento que você pode proporcionar a você e à sua família. Visite o Bazar da Fraternidade dos Sirineus do Caminho e adquira objetos de baixo custo e em boas condições de uso. Sua localização é na Estrada do Cocodé, por trás do Hospital Universitário Dr. Júlio Bandeira. Seu funcionamento ocorre nas terças, quintas e sextas pela manhã, nas segundas, quartas e sextas à tarde e no sábado pela manhã e à tarde. Quando despertamos para as verdadeiras razões de viver aqui na Terra, quando nos deparamos com os problemas do destino e da dor, quando nos vemos autoquestionando valores adotados pela sociedade, dentre outras variadas reflexões, sentimos falta de ensinamentos que nos deem norte seguro e confiável para seguirmos adiante rumo a dias melhores. Encerrando o programa desta semana, desejamos muita paz e sabedoria a todos os nossos amigos telenautas. Deixaremos vocês com o quadro Vidas e Valores, que trará para a sua vida esclarecimentos diversos sobre temas do nosso cotidiano. Esperamos que vocês se deleitem com a conversação do nosso amigo, orador e escritor espírita Raul Teixeira. E o tema desta semana é Viver em Paz. Uma boa noite e até o próximo. Todos nós vivemos num mar de inteligências que Platão havia dito que era um mar de eidos, de ideias. Todos nós pensamos, nossos pensamentos são ondas, e por causa disso vivemos nesse mar de pensamentos. E nesses tempos que estamos vivendo na Terra, há um pensamento que gera muitos outros, mas que é um pensamento central: a paz. Em toda parte se fala da paz. Mesmo nos continentes, nos países, nas regiões que se acham em guerras, existe o discurso pró-paz. Curiosamente, muita gente não se deu conta, não se dá conta do que seja a paz. A paz, de maneira nenhuma, corresponde à estagnação das águas paradas. Não, isso não é paz. Isso é estagnação. A paz não tem nada a ver com não fazer nada, ficar à toa, com o excessivo ócio.
Isso não é paz. Isto é preguiça. A paz não tem nenhuma vinculação com a paralisia dos cadáveres, com a inércia dos mortos. Isto é apodrecimento, é putrefação. A paz é, sob todos os títulos, uma virtude psíquica, uma virtude do ser, da alma, da intimidade. Paz significará sempre um estado interior em que a criatura que a busca, que a persegue, entra na sintonia das leis cósmicas. Ser pacífico é a criatura buscar essa integração com o Criador, sob todos os aspectos. E a partir disso, então, ele tratará de cumprir com seus deveres para com a vida em nome da paz. Em nome da paz, tratará bem as pessoas, terá seus altos e baixos, ficará nervoso muitas vezes, tenso em outras ocasiões, mas tudo isso na busca do aprimoramento. Tudo isso no desejo de se aperfeiçoar. É a busca da paz em si próprio. É por essa razão que nos damos conta de que quando alguém está buscando a paz e assume seus compromissos diante da vida, não se vitimiza, não se coloca como vítima da vida, das coisas, dos outros, porque quem está querendo paz aprende a governar a si mesmo, a governar a sua própria vida, a ser uma pessoa autônoma, a não realizar o bem apenas porque está sendo visto, ou porque alguém o vai aplaudir, ou porque vai ganhar alguma coisa, e deixa de fazer o mal e deixa de cometer erros somente quando disso adviria uma sanção. Não. A criatura que busca a paz trabalha esse sentimento na sua própria intimidade. A paz não é um estado em que nada nos aconteça, nada nos sacuda, nada nos atormente. Não, não é essa paz. Nós que vivemos no mundo, e todos quantos no mundo estamos, precisamos nos dar conta de que a paz tem componentes íntimos indispensáveis. Primeiro é necessário que nós queiramos a paz. Não adianta fazer só o discurso da paz. Não nos vale a pena o discurso somente. É importante que, além do discurso, advenha o curso da paz. Essas 3 letras representam tanta coisa para a mente humana, para a vida humana, para o mundo em geral, que a maioria das pessoas que proclama o tempo todo paz ainda não se deu conta do que ela significa. Para muita gente, a paz tem que ser mantida à base da força, à base das armas. Para outros, a paz é aquele documento que se assina nos gabinetes políticos, os tratados de armistício. E isso não é a paz. São as conveniências políticas. A paz, então, reclama de nós essa justeza de propósito, esse querer fazer, cumprir com as nossas obrigações para poder cobrar os nossos direitos, atender os nossos deveres para com a vida, para com as pessoas, para com as coisas, a fim de que esses deveres bem cumpridos nos deem acesso aos direitos recebidos. A paz pede de nós a ação. De nenhuma maneira a paz propõe que sejamos passivos. Pede que sejamos pacíficos. E é por aí que começamos a refletir em torno da paz. A Federação Espírita do Paraná disponibiliza obras espíritas do século XIX em biblioteca virtual. A iniciativa pioneira garante para as gerações futuras
o acesso a obras de vital importância para o conhecimento da ciência espírita. Para visitar a Biblioteca Espírita Virtual de Obras Raras, basta digitar www.bibliotecaespírita.com. Pensando na questão da paz, então, nós deveremos buscar fazer da nossa vida um campo de paz, um hino de paz, uma proposta de paz. Quando o apóstolo Paulo de Tarso propôs que nós nos tornássemos cartas vivas do Evangelho, muita gente teve dificuldade, e até hoje ainda tem, para compreender esse significado que Paulo quis dar à proposta. Cartas vivas do Evangelho, já que o Evangelho é a boa nova, é essa busca de fazer da nossa própria vida um referencial para muita gente que não tem qualquer outra referência. E é por causa disto que, quando nós buscamos a paz, tratamos de enfrentar as lutas cotidianas, aquelas lutas que fazem parte das vidas de todas as pessoas, para enfrentarmos as nossas com essa dignidade de quem é pacífico. Repito que ser pacífico não é ser passivo. O indivíduo passivo é aquele que não se mexe, é aquele que não age, é aquele que espera que os outros façam. O pacífico é aquele que luta, que corre atrás, que realiza, que resolve, que define, que decide. Vemos em Gandhi um homem de paz. Mas não era passivo, era pacífico. Lutava, entregava-se, doava-se. Então, na nossa vida, comecemos a pensar em criaturas assim, que são capazes de promover a paz a partir de si mesmas, dando conta dos compromissos cotidianos. Quantas vezes nós somos assaltados pela enfermidade dentro do lar? É tão difícil ser pacífico nessas horas, porque o desespero costuma tomar conta das pessoas, tomar conta de nós. A descrença, o pessimismo. E essa paz, onde é que está? A paz precisaria ser a nossa conselheira nessa hora, para que nós entendêssemos que estamos procurando a medicina, estamos procurando os atendimentos necessários, estamos dando a cobertura devida. Agora entreguemos a Deus a saúde do nosso ser querido, ou a nossa própria saúde. Isso é ser pacífico. Outras vezes encontramos-nos diante de acidentes econômico-financeiros, o desemprego, lutas ásperas, sem dúvida, mas a criatura pacífica não se aterroriza, não se amotina. A criatura pacífica confia fundamentalmente que coisa alguma em sua vida ocorre sem uma razão de ser. Não se detém, não é passiva. Ela corre atrás, vai em busca de resolver o prejuízo, de desfazer o transtorno econômico, financeiro, mas por trás disso existe essa certeza de que no momento devido tudo se aclarará, tudo chegará ao seu lugar devido, porque pacífico a criatura é capaz de entregar a sua mente a Deus, a sua vida ao Criador, pacífica como deseja ser. É desse modo, então, que nós vamos perceber que em outros momentos nos deparamos com a própria morte. Quanto tormento a desencarnação ainda provoca para as vidas, para as pessoas que ficam. Embora as religiões de todos os tempos sempre tenham dito que a morte não existe, parece que isso se tornou um discurso vazio. Parece que os indivíduos escutam, mas não entendem. Parece que a morte só não existe para a família dos outros. E desse modo nos desarvoramos, nos desestruturamos. Passamos a pesar sobre o falecido com a nossa energia negativa.
com a nossa energia de auto-vitimização e, deste modo, não colaboramos nem com a paz da criatura desencarnada e nem com a nossa. Fazemos orações periódicas pela criatura querida ou amiga que viajou para o outro lado da vida, como se falar coisas, dizer fórmulas, resolvesse o problema de sua paz espiritual. Não nos damos conta, muita gente não sabe, que essa energia envenenada que o desespero provoca atinge os nossos seres queridos falecidos, tira-lhes do caminho da paz e leva-os ao desespero também. A paz deve ser uma conquista que cada um de nós irá fazendo gradativamente, no seu dia a dia. Uma tormenta hoje, um nervosismo amanhã, uma irritação depois, e nesses intervalos, o esforço pela paz. A mesma paz que vimos na vida de Cristo. Foi Ele que nos disse com muita tranquilidade: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou.